Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai ver algumas ideias básicas do Illustrator, mas que você precisa entender sempre que for abrir um programa da Adobe, de maneira geral. Então, tudo que eu vou ensinar aqui, ele vai servir de maneira geral para todos os programas da Adobe. A ideia é que você entenda que existem preceitos que são repetidos em todos os programas. Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere, qualquer Lightroom, qualquer outro programa da Adobe que você tiver em mente, o preceito vai se repetir. Então, a primeira ideia que eu quero passar aqui para vocês, dentro do Illustrator, e isso vai ser bem focado para Illustrator, Photoshop e InDesign, a parte gráfica, é a parte de manipulação das formas, imagens, qualquer coisa de seleção. Então, para você ter uma ideia, o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu vou começar aqui criando um retângulo. Vou deixar o retângulo verde com traçado com a borda preta. Toda vez que a gente cria um retângulo, a gente tem esses pontinhos brancos aqui nas extremidades e nos pontos medianos das suas laterais. Esses pontos, eles vão se repetir em qualquer outra forma de caixa que você tenha dentro do Illustrator. E isso vai acabar se repetindo também no Photoshop, só que com algumas diferenças. No Photoshop, quando a gente for estudar o Photoshop, eu mostro para vocês, mas a ideia é sempre essa, que nesses pontos aqui você consegue mexer. Então, por exemplo, aqui mesmo com a ferramenta de retângulo eu já consigo mexer, mas, por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta de seleção direta, eu já também consigo mexer nele, no seu tamanho, eu consigo mexer na sua rotação, eu consigo mexer só em uma linha ou em outra linha. Você tem diversas possibilidades. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui são as teclas de trava. A gente vai chamar assim. As teclas de trava, elas vão funcionar da seguinte maneira. Imagina que a gente pega aqui, nessa diagonal, e a gente está mexendo ele de qualquer maneira, sem qualquer proporção. Então eu posso transformá-lo numa linha, eu posso transformá-lo num retângulo, eu posso tentar colocar ele como um quadrado perfeito no olho, mas eu nunca vou ter essa certeza. Então o que que a gente pode fazer? Quando a gente for criar a forma, a gente cria segurando Shift no teclado. Essa tecla Shift, ela trava a proporção da forma. Então eu estou segurando o Shift e segurando o mouse 1 e estou movimentando o mouse, tanto para um lado quanto para o outro. Ela vai travar a proporção. Então eu tenho a garantia de que a altura está igual à largura, sempre, sempre. Beleza? Criei, soltei o Shift e soltei o mouse 1. Se eu quiser mexer nele para garantir a proporção, por exemplo, eu quero que seja um pouco maior. Se eu mexer solto, ó, perdi a proporção. Eu não tenho mais a garantia de que largura é igual à altura. Então, Ctrl Z. E quando eu for mexer nele com a ferramenta de seleção, atalho V selecionada, eu vou dar um clique nesse ponto. Posso mexer nele à vontade, mas a hora que eu segurar a tecla Shift, ele trava de novo a proporção. Então, proporção travada, eu mexo o quanto eu quiser. A tecla Alt, ela também vai ser uma trava. Só que ela vai ser a trava de crescer para todos os lados a partir do ponto central. Se você perceber aqui bem devagarinho, ele cresce em igualdade para todos os lados a partir do ponto central. Só que ele cresce desreguladamente, tá vendo? Ó? Cresce ou diminui, né? No caso aqui eu estou diminuindo, mas é desreguladamente. Se eu quiser que cresça para todos os lados a partir do ponto central de maneira regular, eu vou clicar numa âncorazinha daqui, num ponto desse, eu vou apertar Alt e Shift. Pronto, eu travei a proporção e estou crescendo para todos os lados. Isso vai funcionar para qualquer figura que você faça. Por exemplo, deletei aqui o nosso quadrado, abri a gaveta e peguei o círculo. Então, o círculo eu posso fazer uma elipse, eu posso fazer uma elipse em pezinha, mas a hora que eu segurar, eu estou segurando o mouse 1, a hora que eu
pressionar o Shift, ela trava. A hora que eu pressionar junto com o Shift e o Alt, ela vai crescer a partir do centro. Olha lá. Ela cresce a partir do centro para todos os lados, em proporção. Soltei o Shift, ela vai crescer de qualquer maneira, ó, mas em proporção para todos os lados a partir do centro. Se você experimentar com a ferramenta Polígono, você também vai perceber isso. Quando você pressiona o Shift, ele primeiro vai travar a rotação dele. Por exemplo, soltei o Shift, ó, eu consigo rotacionar ele para qualquer ponto do meu interesse. Pressionei o Shift, ele traz essa visão aqui como padrão, tá bom? Uma coisa interessante do polígono é o seguinte: se você pressionar o mouse 1, o botão esquerdo, arrastar, segurar e na tecla no teclado para baixo ou para cima, na seta, você inclui ou exclui arestas. Então, a menor possibilidade é 3, fazendo um triângulo, e a maior é infinita, até ele virar uma esfera, percebe? Ele vai fazendo tantos cantos que ele vai virando uma esfera. Então, você tem essa possibilidade. Para baixo ou para cima, você cria, você parte de um triângulo, vai para um quadrado, um hexágono, pentágono, e assim você vai, tá bom? Então, mesma ideia. Uma coisa importante também é o seguinte: quando você está criando uma forma, por exemplo, criei ela aqui em proporção, só que não é aonde eu queria que fosse criado. Eu tenho que soltar, apagar e criar de novo em proporção? Não, negativo. O que você faz? Enquanto você estiver criando, você vai pressionar o espaço. O espaço, com o espaço pressionado e o mouse 1 ou o mouse esquerdo pressionado, você consegue movimentar essa esfera, né, essa forma, para qualquer lugar da sua prancheta. Então, por exemplo, pressionei ela aqui, aí eu vou e acerto ela. Ainda não está do jeito que eu quero? Trago de novo, acerto ela. Trago de novo, acerto ela. Trago de novo, acerto ela. Olha só, eu trouxe aqui essa imagem dessa roda de carro aqui para mostrar uma funcionalidade bem interessante dessa função do espaço pressionado. Por exemplo, suponha que você tenha que preencher com um círculo o interior dessa roda de carro aqui. Se você ficar tentando preencher ela no olho, você vê que é muito difícil você acertar ela em cheio, percebe? É um trabalho complicadíssimo, eu diria que é um trabalho de corno. O que você pode fazer? Criei ela em proporção, então estou pressionando o Shift. Não soltei o Shift, tá? Então, o que está pressionado aqui? A tecla Shift e o botão esquerdo do mouse, ou mouse 1. Ainda vou pressionar junto disso tudo o espaço. E aqui, ó, eu consigo movimentá-la. Aumentei, movimentei. Eu vou soltando e pressionando o espaço até acertar o que eu quero, ó. Até acertar o que eu quero. Pronto, acertei. Não preciso mais. Então, aqui, vou repetir. Criei, peguei a ferramenta de elipse, a ferramenta de forma de elipse, criei segurando o Shift. Não soltei nem o Shift, nem o mouse 1. Vou segurar o espaço e ajustar para onde eu quero. Mais ou menos aqui, beleza. Soltei o espaço, soltei. E estou de novo criando, aumentando aqui a elipse. Ainda preciso preencher aquela partezinha de cima. Estou pressionando o espaço e mouse 1, não soltei em nenhum momento. Vou pressionar de novo o espaço. Acertei um pouquinho para cima. Vou agora soltar o espaço e, com tudo pressionado ainda, o Shift e o mouse 1, eu vou acertar o que falta. Soltei tudo, ferramenta de seleção. Cliquei aqui na prancheta e está preenchido. Entendeu? É uma funcionalidade para que você tenha manipulação e saiba mexer nas formas que vão aparecer dentro tanto do Illustrator como do Photoshop e do InDesign.
Outra coisa interessante que eu quero que você entenda é o funcionamento dos programas da Adobe. Eh, eu posso te garantir que isso é para todos os programas. Eles funcionam numa ideia de sobreposição de formas, imagens, vídeos, linhas de código, foto, qualquer coisa que você tenha. Essa é a ideia de camadas ou layers. Tudo que você for procurar na internet, que você resolver estudar sobre o assunto, você vai ver alguém falando sobre camadas. Então, qual é a ideia? A ideia é sempre a seguinte: eu vou ter, primeiro, a criação de um objeto, e o segundo objeto que eu for criar, eu estou criando na frente deste aqui. Ele só não vai estar na frente se você criar do, do lado. Mas ainda assim, numa proporção, seria como se você estivesse fazendo isso. A única diferença é que você não está sobrepondo a visão. Então, aqui você está sobrepondo a visão, e se você pudesse olhar de lado, você estaria vendo assim. Aqui, você não está sobrepondo a visão, e se você pudesse ver de lado, você estaria vendo isso aqui assim. Tá? Vamos trazer aqui para dentro do Illustrator para você entender o que eu quero falar sobre camadas. Se você vier aqui na direita, você vai ver esse íconezinho aqui, ó, camadas. Quando você abre ele, você tem uma camada única. Normalmente, tudo é criado aqui, dentro desta camada, criando subcamadas aqui embaixo, se você não criar uma camada nova, selecionando aqui. Então, para criar uma camada nova, você tem que abrir e criar uma camada nova. Ali, camada 2, camada 3 e assim o quanto eu quiser. Então, vou excluir aqui, ó. Beleza. Estou com a camada 1 selecionada, vou vir aqui e vou criar um retângulo, tá? De qualquer maneira. Aqui embaixo, já deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, ó. Ele já criou uma subcamada dentro da camada 1, tá vendo a setinha? Dentro da camada 1, chamada retângulo. Vou criar agora uma elipse e vou trocar ela de cor para que a gente possa entender melhor. Fiz besteira. Eu tenho que selecionar fora, agora sim. Troquei de cor e vou criar uma elipse. Aqui, ó. Olha a noção do que eu já tinha te falado. Eu só passei o cursor para criar a elipse e ela já está por cima. É aquela brincadeira que a gente viu da visão, tá? Então, vou criar a elipse aqui e você percebe que aqui, ó, na subcamada já criou subcamada elipse. Mas aqui na camada 1, na pré-visualização que tem aqui, a gente já consegue ter uma ideia delas. Beleza. E vou criar, por último, um triângulo. Deixa eu pegar a ferramenta de seleção, selecionar a prancheta, e aí agora sim, eu vou pegar aqui o polígono, vou trocar de cor e vou botar eu botei vermelho, vou botar um preto. Pronto. Então, vou trazer o triângulo para cá. E ele já está por cima de tudo. Perceba que aqui você tem a organização. Você pode mexer nesta organização. Quando eu falo mexer na organização, lembra que eu apresentei para vocês assim a ideia de camadas? Você pode inverter. E aí, na hora que você estiver visualizando elas, essa daqui, ela está atrás. Mas se você pudesse ver de lado, seria como se estivesse assim. Essa é a ideia. Você pode trazer para o lado ou você pode deixar por trás. Quando eu digo trazer para o lado, eu posso pegar o triângulo e jogar para cá, eu posso pegar a esfera e jogar para cá e o quadrado para cá. Nenhuma forma está sobreposta à outra. Mas, na teoria, é aquilo que eu... Quando está tudo separado assim, é como se você estivesse vendo isso que eu te falo aqui. Não parece que estão sobrepostos um sobre o outro. Porque na visão que você está tendo aí, um está de um lado e o outro está do outro. Eles não estão se sobrepondo. Mas se você pudesse ver de lado, você veria assim. Você teria a noção de que esse está na frente e esse está atrás. Seria essa noção aqui que faz isso. Essa é a ideia de camadas. Você ainda pode ajustar as camadas. Você pode, por exemplo, só clicar numa delas, segurar e arrastar para baixo
e você vai movimentar a ordem. Viu que o triângulo foi para trás de tudo? Você pode também jogar o retângulo para frente de tudo, a elipse para trás de tudo. Aqui, essa última elipse para trás de tudo não parece que surtiu efeito, mas quando eu jogar aqui, você vai entender o efeito. Ela está por trás do polígono. É sempre essa a ideia. Isso vai ser extremamente útil para o Photoshop. Quando você entender essa noção de camadas no Photoshop, tudo que você for trabalhar em camada acima ou camada abaixo, fazendo sobreposição de layer, sobreposição de camada, máscara de corte, você vai conseguir entender a necessidade das camadas. A noção de camadas aqui no Illustrator, ela não é tão importante assim. Ela te facilita muita coisa? Facilita. Mas no Photoshop, ela é primordial. Quando eu fazia curso, a minha turma começou com 45 alunos no Illustrator. Quando foi para o Photoshop, por eles não terem entendido o quanto era importante a noção de camadas, a minha turma caiu na metade. Metade da turma abandonou o curso, desistiu, ficou só com o Illustrator. Então, entenda que é importante, é básico, é inicial, mas para você que é universitário, vai fazer diferença entender isso, porque é base de funcionamento do programa. Eu espero que você tenha curtido a aula, é uma aula bem técnica, uma aula muito cansativa, mas eu acho ela importante para você. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilha com alguém esse vídeo e deixa nos comentários alguma dúvida que eu vou responder vocês, tá bom? Fique com Deus.